Olá, meus queridos amigos, uma boa noite para você. Que Deus possa te abençoar ricamente onde você estiver. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande. Sempre podemos abrir a palavra de Deus. E todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, sempre Deus tem bênçãos e bênçãos extraordinárias para a nossa vida. Os planos de Deus sempre são maiores e melhores que os nossos. Lembre sempre disso. Os planos de Deus é que você, pela graça de Jesus, você chegue até a eternidade. Esse é o objetivo de Deus, que você consiga chegar até a eternidade. O tema de hoje, queridos, que vamos estudar é um tema de muita importância, é um tema extraordinário, que é a oração que Deus sempre responde sim. Qual é a oração que Deus sempre responde sim? E Ezequias, ele orou e Deus respondeu sim. Qual foi a oração que Ezequias fez e Deus respondeu sim? Vamos aprender sobre essa oração e vamos ver para que nós possamos também aprender a fazer essa oração e certamente Deus responderá sim. Vamos ver qual é o contexto que Ezequias estava vivendo, qual era a situação do momento que ele estava vivendo e o porquê ele fez essa oração. Qual era o propósito de Ezequias fazer essa oração? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, verso 29. Vamos estudar um pouquinho, vamos ver o porquê que Ezequias quis fazer essa oração. Qual era o contexto que ele estava incluído naquele momento. Aqui diz assim, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Aqui o contexto que Ezequias estava vivendo era o rei Senaqueribe, um rei ímpio, que estava querendo invadir a cidade, e ele afronta Deus. Ele fala a Ezequias, nenhum Deus, nem o seu Deus, o seu Senhor, o seu Deus que você serve, ele poderá me livrar das minhas mãos. Ele ainda fala assim, olha os outros reis, os outros deuses, todos não puderam livrar da minha mão. O seu Deus também não vai poder livrar. Era um rei ímpio, um rei que zombava de Deus, um rei pagão. Esse era o contexto que Ezequias estava vivendo, essa era a situação. E agora vamos ver qual foi a oração que Ezequias fez. Então esse é o momento que agora Ezequias clama a Deus. E vamos ver qual que foi o clamor, a oração que Ezequias fez nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em capítulo 19, um capítulo à frente aí, capítulo 19, o verso 15. Olha aqui a oração de Ezequias, o clamor de Ezequias. Ezequias clama depois de estar nessa situação, um rei ímpio, um rei pagão, um rei que estava zombando do Deus dele. Então agora Ezequias ele vai até Deus e clama. E ele fala assim, e Ezequias orou, e orou perante o Senhor dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizados acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha só aqui, Senaqueribe primeiro ele começa falando, Senhor, não há outro igual a ti. Não há outro igual ao Senhor. E ele fala, Senhor, ouve a oração, ouve o que Senaqueribe, o rei ímpio, está falando do Senhor. Ele está falando que o Senhor não pode livrar, que o Senhor jamais poderá livrar das mãos dele. Essa é a oração de Ezequias. Ezequias clama ao Senhor, dizendo, Senhor, nos livra, salva-nos, Senhor. A oração de Ezequias aqui
é um clamor pedindo para que o Senhor os salvasse, para que o Senhor olhasse pela vida deles. Essa é a oração então que Ezequias faz. Qual é o tipo de oração então que Deus sempre responde? Observe o objetivo pelo qual Ezequias ele pede pela salvação do seu povo. Ezequias orou pela salvação do seu povo, pela salvação de alguém. Essa é a oração que Deus responde. Quando você ora pela salvação de alguém, é que Deus responde. Senaqueribe afrontou a Deus e Ezequias então lhe ora para que Deus o livre. E olha a resposta já do Senhor que ele dá no verso 20, no verso 20, do capítulo 19, verso 20, logo em sequência, já o Senhor responde à oração de Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei de Assíria, eu te ouvi. Olha só, a oração que Ezequias faz, vem já logo em sequência a resposta. E Isaías fala para Ezequias, Ezequias fala a Ezequias, o Senhor já ouviu a sua oração. Você pediu para que livrasse, para que salvasse o seu povo, e Deus disse sim já para você. Essa é a oração que Deus sempre diz sim. Essa é a oração que eu e você podemos fazer, e Deus certamente vai dar a resposta sim também. Se haver uma oração que Deus sempre ouve, é a oração por salvação. Essa é a oração que sempre que nós fazermos, sempre que nós fizermos, Deus sempre vai dizer sim. Você tem alguém que está diante dessa circunstância que você tem se afastado dos caminhos do Senhor, uma pessoa que você ama e está longe de Deus? Ore, clame ao Senhor, e você também terá a resposta de Deus, que é sim. Deus, Ele quer salvar as pessoas, Ele está interessado em salvar os seres humanos. Então que você possa fazer essa oração. Para que Deus atenda essa oração, nós precisamos fazer essa oração, precisamos saber como orar. Nós precisamos saber como clamar a Deus também. Ezequias clamou a Deus, e nós também precisamos saber como orar para que Deus responda assim também a essa oração. Não são as orações fracas, sem ânimo. Primeira coisa, você deve orar fervoroso, animado, que alcança os atributos divinos. A oração é ouvida por Deus quando procede de um coração quebrantado. Primeira coisa, você precisa orar com fervor, um coração aquebrantado. Quando você orar dessa forma, quando você clamar a Deus dessa forma, certamente aquela pessoa que você ama e quer que ela volte para a igreja, tenha convicção de que Deus responderá sim para você também, e essa pessoa será salva. Quem sabe por a sua oração, por causa da sua oração, Deus atenderá e chamará essa pessoa novamente para os caminhos do Senhor. Que Deus possa te abençoar ricamente, e que você possa, daqui para frente, clamar a Deus. Clame mais a Deus por salvação. Essa é a oração que Deus respondeu a Ezequias, e Deus certamente pode responder a mim e a você. Convido você para juntos nós orarmos a esse Deus, para nós clamarmos a esse Deus vivo. Querido e maravilhoso Jesus, obrigado, Senhor, pela imensa oportunidade que temos de buscar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque agora podemos clamar ao Senhor pelas pessoas que amamos, e que nós possamos ir ao Senhor com a convicção de que o Senhor já nos atendeu e nos atenderá todas as vezes que nós irmos ao Senhor. Querido Deus, nos abençoe, nos dê um restante de noite na Tua presença. É o que te pedimos, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém.